Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Alta Temporada, dessa vez com o Eduardo Loré, ele é CEO da Numeric. A Numeric é uma empresa que trabalha com inovação e ESG, e está à frente, né, o Eduardo, através da Numeric, do Turistec Hub, que é uma iniciativa que a DIT está participando e que reúne outras entidades, outros players, empresas, exatamente para dar uma forçazinha, né, Eduardo, na inovação do turismo brasileiro. Cara, seja muito bem-vindo, prazer estar falando contigo. Um prazer é meu, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Super feliz de estar falando aqui com a turma da Adit, né? Uma das nossas 5 mantenedoras fundadoras do Turistec Hub, né? Então, fantástico poder contar com a Adit já no início desse projeto. Cara, eu vou começar fazendo uma pergunta. A gente tem lá na Adit uma atuação muito forte no imobiliário e na construção civil, né? Que no mundo das startups seriam as PropTechs e as Construtechs. E é sabido que o setor de construção é um dos que menos inova no mundo, né? A minha pergunta é, como é que está o turismo nisso aí, cara? Tem havido inovação? É um setor difícil ou fácil de inovar? Na verdade, eu acho que a construção inova bastante, viu? Acho que a inovação inova bastante. Acho que são as empresas de construção, elas têm cultura de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento, de encontrar novas técnicas, enfim. Então, é um modelo de inovação menos visível aí com startups, né? Um modelo de inovação, o modelo das startups é o que a gente chama de inovação aberta. Então, quando você faz inovação no laboratório, inovação dentro da empresa, ou faz inovação na universidade, no parque tecnológico, enfim, isso fica dentro do âmbito da inovação interna, como a gente costuma chamar, né? Então, depois tem esse ambiente muito visível, que é o ambiente da inovação aberta, né? Que é justamente a interação entre as empresas e as startups, que estão nos hubs de inovação, através de programas de aceleração, desafios de negócio, e isso se popularizou muito nos últimos anos, né? Então, essa é a faceta mais visível da inovação, onde a gente costuma trabalhar. Mas indo para a sua pergunta, que é sobre o turismo está engatinhando na questão da inovação aberta, né? O turismo é um setor que não tem tradição em inovação. Isso tem uma explicação estratégica, uma explicação de negócio, né? As empresas do setor turismo, elas têm muito pouco, para não dizer nenhum orçamento dedicado para pesquisa e desenvolvimento, né? Para fazer seus próprios desenvolvimentos. Então, tem uma dificuldade de enxergar o valor em migrar para um modelo de inovação aberta. Não tem uma cultura relacionada com isso. Não faz parte do orçamento de uma empresa do setor. Com raras e louváveis exceções, como podem ser, por exemplo, empresas de parques e atrações, né? Então, esse é um setor que tem um histórico de investimento em P&D, né? Então, o turismo está engatinhando. Agora, mesmo engatinhando, né, Felipe,
Vamos pensar assim na nossa vida prática, né? Onde é que a gente faz reserva para hotéis ou reservas de voos hoje, né? Quais são os canais que a gente utiliza? Esses canais online que a gente utiliza, né, tanto sites conhecidos, pode ser um Booking, Kayak, Decolar.com e assim por diante, né, todos esses são o que a gente pode chamar de Touristex, né? Eles são algumas das empresas de tecnologia ou de inovação em turismo mais conhecidas, né? Já não tem tamanho de startup, são muito grandes, mas eles têm base em tecnologia. Então, esse tipo de empresa, ele entrou no setor ali no final da década de 90, início dos anos 2000, e hoje representa um pedaço importante, né, das receitas do setor. E aí vamos falar sobre os famosos incumbentes, né? Quem são os incumbentes? São as empresas que já estavam no setor, né? Então, o hotel, a agência de viagens, assim por diante. O que aconteceu com eles diante dessa avalanche de entrantes, né? Eles perderam margem, eles perderam competitividade, eles perderam relação direta com o consumidor, né? Então é o espaço que foi ocupado por essas Touristex, né? Que entraram no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? E justamente tudo isso reforça a importância de que essas empresas, que as empresas do setor, que já têm tradição no setor, elas investem em inovação, né? Elas precisam fortalecer sua posição competitiva, elas precisam trabalhar em melhorias operacionais, precisam recuperar margem, precisam ser competitivas. Agora tem um desafio novo, que é o desafio da sustentabilidade, né? Então, todos esses são os imperativos, né, das empresas turísticas, né, que fazem com que um hub como o Touristec seja tão importante. Cara, e assim, vendo a gente falando de turismo, né? Parece que só existe uma coisa, um setor de turismo. Mas o turismo são feitos de mais de 50 setores dentro dele, tem impacto, né, em 50 setores. Mas indo ali para os principais, hotelaria, agências de viagens e operadoras, né? Vamos focar nesses aí. Quais são as maiores dores hoje? Que soluções, né, precisam ser encontradas para quais dores no nosso setor? E, de alguma maneira, vocês conseguem direcionar isso nas ações do Stack Hub ou não? Isso vai nascendo de acordo com cada ação de cada empresa participante? Sem dúvida, Felipe. Então, vamos lá. Assim, a pergunta que você me fez é uma pergunta que eu vou devolver para os nossos mantenedores fundadores, né? Inclusive a Adit, né? Então, a nossa pergunta, que é a pergunta que a gente faz a partir do dia 15, agora, quarta-feira, 15 de março, para os nossos mantenedores, fundadores e para as empresas associadas, né? Olha, quais são os desafios que vocês estão enfrentando agora? Onde está apertando mais o calçado? Tá? Mas fazendo a resposta genérica, que é a resposta de qualquer consultor de inovação, que eu me considero, né? Então, em geral, você tem duas vertentes, né, de desafios. Então, uma vertente que é a vertente da produtividade, né? Então, todas as empresas, elas utilizam um conjunto de recursos, né, para entregar um valor, né, para criar um valor, né? Então, se você conseguir utilizar os recursos com mais eficiência, utilizar menos recursos, utilizar mais tecnologia, utilizar mais inteligência, né, então você consegue fazer com que você tenha mais rendimento, né, desse capital, desses recursos investidos. Então, esse é um desafio, né? Tem um segundo desafio, que é o desafio da criação de valor, né? É um desafio da criação de valor, com os recursos que eu já tenho, a operação que eu já tenho, né? Como é que eu consigo criar mais valor? Então, vamos pensar assim no caso do turismo, né? Uma melhor experiência do cliente, mais valor percebido, serviços adicionais, né? Um serviço mais valioso, mais seguro, né? Então, tudo que eu consigo proporcionar para o meu consumidor, para o meu cliente, que faz com que ele veja mais valor no serviço que eu tenho. E aí vamos pensar agora do ponto de vista de inovação corporativa. Então, a Rigor tem essas duas vertentes, né? Tem a vertente da mais valor a partir do produto que eu tenho e tem a vertente do mais produtividade, ou seja, fazer mais com menos, né? Então, a tecnologia, a inovação, elas ajudam você nessas duas vertentes. Mas agora vamos pensar do ponto de vista corporativo, né? A Rigor tem mais um âmbito, porque nesses dois âmbitos eu estou falando de uma unidade de negócio suas, né? Você tem uma unidade de negócio, você pode trabalhar na sua produtividade ou no seu valor percebido. Mas agora indo para o âmbito corporativo, né, que tem mais de uma unidade de negócio, então você tem mais um trabalho a fazer, que é o trabalho de novos negócios, né? Então,
negócios adjacentes, negócios substitutos, né, que são tão comuns nos tempos contemporâneos, né? Então, às vezes você diz, eu estou bem posicionado aqui no meu segmento de negócio, mas às vezes não é dentro do seu segmento que está o seu problema, né? O seu problema está porque agora tem um produto substituto, né? Tem um mercado substituto, é esse que você ocupa. Então, aqui está a oportunidade para quem é do setor, né? Então, ver quais são os produtos substitutos, produtos complementares, né? E fazer iniciativas disso que a gente chama de Corporate Venture Capital, ou novos negócios, investimento em startups, né? Cara, Então, acho que, a rigor, talvez sejam as três grandes respostas, né? Que vão variar, como você bem identificou, dependendo do segmento do turismo que você ocupa, que são muitos segmentos, né? Perfeito. Agora, falando de CVC aí, né, do Corporate Venture Capital, uma empresa, primeira coisa, ele é só para empresa grande, tá? E aí eu divido a pergunta em duas. Uma empresa grande, de maneira geral, tem um roadmap aí, algumas coisas básicas, um caminho básico que ele tem que fazer, e erros a serem evitados quando entrar nisso. E na empresa pequena, que geralmente ela, obviamente, não tem nenhum recurso, mas vale a pena, de repente, investir no startup por conta própria, no fundo, ou de que maneira ela consegue estar atualizada, ou somente esperar os produtos, né, das startups chegarem ao mercado para adquirir? Uma pergunta muito boa, Felipe. Então, vamos lá. Não é só para empresa grande, é só para empresa administrada estrategicamente, tá? Então, tem empresa grande que não é administrada estrategicamente. Então, esse não tem como fazer CVC, que não tem estratégia, tá? Depois, em empresas pequenas, então, tem empresa pequena que é administrada estrategicamente, portanto, tem sentido fazer um trabalho de novos negócios, né, ou de CVC. E tem muita empresa pequena que não é administrada estrategicamente, né? Assim, simplesmente aquele fluxo de caixa, né? Então, vendo um pouco agora, recebo um pouco ali, tá? Não tem uma preocupação com a administração estratégica. Então, nesse sentido, não tem oportunidade de ser. Eduardo, como é que você define a administração estratégica? Ah, legal. Gostei. Tá? Sou doutorando em estratégia, então estou feliz de poder falar sobre isso. Né? Então, uma empresa administrada estrategicamente, primeiro ela sabe o que ela quer, né? Essa é uma empresa que tem um produto bem definido, um propósito bem definido e destina os seus recursos para realizar esse propósito, para realizar essa criação de valor, né? Então, quando a empresa é pensada dessa maneira, é aquele momento que a empresa já pensa em unidades de negócio ou portfólio de negócios no plural, já não em um negócio só, né? Ela aloca os seus recursos de uma maneira estratégica. Então, o pensamento contrário é assim, não, o dinheiro é para operar, né? Então, opera com o mínimo possível e aí a gente tira uma margem e, bom, e acabou a empresa, né? A empresa é isso, no fim das contas, é uma operação o mais eficiente possível para tirar uma margem de lucro e acabou, né? Eu quero ver quanto é que saiu no fim do ano. Então, isso todos nós que somos empresários, eu me considero também, né? Nós precisamos ter uma margem de lucro, mas isso é um pedaço da administração da empresa. Se você administra a empresa estrategicamente, você está pensando nos seus próximos 5, 10 anos, você está pensando no seu legado, né? Você está pensando na posição que você ocupa no mercado, você está pensando em participação, você está pensando em quem são os entrantes, os substitutos, você está pensando em competitividade em relação aos seus concorrentes, né? Então, é um pensamento um pouquinho mais completo, né? Eduardo, Se você faz isso, então o CVC faz sentido. Deixa eu te interromper, pedir desculpa só para fazer uma consideração. Eu fui hoteleiro, né? Arrendei meu resort agora recentemente, e por 10 anos, cara, assim, eu imagino, tudo isso que você está falando faz sentido quando o cara está vivo, né? Quando o cara não está lutando para botar, né, a comida na mesa, enquanto o cara não tem uma estabilidade mínima financeira, ele não consegue, né? Ele tem que sobreviver àquela pirâmide de necessidades. E o turismo brasileiro, né, ele tem sofrido muito, né? Eu não vou falar do mundo porque eu não estou lá no dia a dia. Mas, assim, a gente fala de pandemia, mas antes da pandemia teve lá no Nordeste vazamento de petróleo nas praias. A Avianca quebrou. Então, assim, nós temos sempre... É quase como se fosse agricultura, né? Você tem que ficar ali ao sabor das variáveis que você não controla, tá? Você, ao fazer o Tourist Tech Hub, né, ou ao estudar e estar em contato com startups do setor do turismo, de alguma maneira isso, você analisou isso, tem alguma influência na inovação no setor do turismo, essa falta de capacidade financeira mesmo, de perspectiva estratégica de longo prazo das empresas?
do setor? Eu tô bem feliz com as suas perguntas, tá? Essa é uma pergunta interessante. A gente está discutindo estratégia aqui, né? Então, você está dizendo, olha, pô, tô sofrendo para pagar as contas, minha margem é minúscula, né? Tô lutando para sobreviver. Então, por que eu vou olhar para a inovação, né? Ou seja, tem sentido fazer um trabalho mais estruturado com inovação, já que requer estratégia, enfim. Sim, mas aí você não vai pensar em M&A, não vai pensar em CVC, você vai pensar no chamado Horizonte 1, você vai pensar em, olha, como é que eu utilizo os serviços de startups para fazer a minha operação o mais eficiente possível? Como é que eu consigo extrair mais margem dessa máquina de criação de valor que eu tenho? Então, a gente falou sobre 3 perspectivas, né? A da produtividade, a do valor adicional e a dos novos negócios. Então, olha, se eu estou lutando para sobreviver, novos negócios não parece fazer sentido, isso aqui sai fora, né? Agora, lá na primeira da produtividade faz todo sentido. Aqui eu não vou pensar em investir em startup, eu vou pensar em ser cliente de startup. Então, tem uma startup que resolve um problema meu, então meu processo de check-in fica muito melhor, ou então minha administração de recursos humanos fica muito melhor, mais eficiente, eu gasto menos dinheiro com isso, proporciono um serviço melhor para o hóspede, isso daqui vem para o meu segundo ponto, que é a criação de valor adicional, né? Então, a gente vai para esse horizonte 1, ou seja, soluções mais imediatas que o ecossistema de inovação pode fornecer. Perfeito. E dentro dessa sua linha que você falou, que é a que eu vejo algumas empresas seguirem, né? Porque tem um outro problema que eu vejo, que eu queria saber a tua opinião. Tem muita coisa no mercado, é muita startup, de todos os setores, e algumas já são de turismo, mas é de financeiro, que você pode usar no turismo, né? Então, cara, existe algum método, duas perguntas. Existe alguma maneira que você indicaria para as pessoas filtrarem, né, as soluções, novas soluções que estão no mercado? E a segunda, como é que você faz isso? Como é que você estrutura esse seu setor de inovação, de análise do que está acontecendo no mundo dentro da sua empresa? A empresa toda tem que estar parada olhando para isso? É uma pessoa? É o dono? Como é que funciona isso aí? Bom, parece que a gente combinou a pergunta, né? Porque a resposta é assim, a maneira de fazer isso é entrar para o Turistec Hub, né? Ou seja, aí é que está a resposta, né? Então vamos pensar o seguinte, ó, você é um empresário do setor turismo, você é uma empresa do setor turismo, né? E você tem isso, tá cheio de novidade, todos os dias tem 1000 novidades, né? Aí você não sabe se essa novidade é quente ou é só um modismo passageiro, né? Sabe se cria valor de verdade ou se é algo só para inglês ver, né? Você não sabe se vale a pena ou não vale a pena, né? Você não sabe se essa solução já foi testada ou não foi, né? Então, para esse tipo de solução, né, para esse tipo de problema, você tem essa camada de, digamos, os curadores do ecossistema, né? Ou aquelas entidades, aqueles organismos que ajudam você a navegar esse mundo. Então, você pode fazer isso individualmente, se você é uma empresa mais estruturada, né, tem a capacidade de ter um setor de inovação para você mesmo, né? E se você não tem essa capacidade, você entra num hub, como é o Turistec Hub. Então, no Turistec Hub, a gente está destinado a encontrar soluções para o turismo, e aí, como foi bom que você falou, assim, uma solução financeira, né? Uma solução financeira não é uma Turistec, mas é uma solução útil para muitos negócios do turismo. A gente está procurando soluções para o turismo, né? Não são soluções do setor turismo. Então, isso é um dos viés. A gente está procurando soluções para o turismo, soluções de recursos humanos, soluções financeiras, soluções de gerenciamento de receita, soluções de marketing, soluções de competitividade. Então, tem um monte de soluções para o setor. Bom, agora com a sustentabilidade, né? Soluções de energia, soluções de redução de uso de água, né? Então, tem uma série de aspectos aqui que são soluções para o setor que a gente está procurando, testando e, uma vez testados, oferecendo para o setor, né? Cara, e, por outro lado, tem as soluções que são intra-setor, né? Então, aí é o que a gente chama de Turistex, né? São negócios de dentro do setor turismo que, eventualmente, são bons parceiros, clientes, né? São bons negócios para você também. Tá, agora, vamos dar um passo para trás aqui, cara. Eu e você, a gente se animou com um papo aqui de estratégia de inovação e a gente vai voltar para ele. Mas explique exatamente o que é o Turistec Hub, qual é o objetivo dele, como é que funciona, para quem é que deve procurar ele, né? Dá uma geral aí para a gente, por favor. Ótimo. Bom, Felipe, então o Turistec Hub é um hub dedicado à inovação em turismo. Tá, mas na prática como é que é, né? O que tem lá físico, enfim. Bom, o Turistec Hub tem uma equipe dedicada, tá? Com pessoas especializadas em inovação em turismo. O que essas pessoas fazem todos os dias? São permanentemente atentas ao que existe no ecossistema de inovação,
startups, projetos, tecnologias, tendências de comportamento, possíveis alianças e parcerias, que seja útil para o setor, né? Útil para o setor. Tá, mas para o setor todo, né, para todo mundo do setor, olha, não, na verdade, mais especificamente para aqueles que são os nossos mantenedores, né? É o que a gente chama de demandantes de inovação. Quem são os nossos demandantes de inovação nesse momento? Então, um é a Bfly, né, uma grande empresa do setor. A outra é a Adit, está aqui representando seus associados, né, demandando inovações para os seus associados. A Alagev, a Resorts Brasil e a Abrastoa. Então, essas 4 associações, né, cada uma do seu segmento, está aqui no Hub procurando, demandando inovações que sejam úteis para os negócios dos seus associados. Tá? E além delas, nesse momento também está a Bfly, que está procurando inovações para ela mesma. Né? Bfly é uma empresa que está numa etapa de inovação que ela está pensando, sobretudo, em novos negócios. Né? Ela está bastante avançada. Né? Enquanto aqui as associações estão buscando, sobretudo, inovações que possam ser soluções de produtividade e valor adicionado. Né? Então, aí como é que você... O que o Hub faz na prática, né? Então, o Hub tem uma aceleração de startups, né? Então, a gente vai identificar esse ano 16 startups do setor para acelerar, porque elas têm alto potencial de impactar, né, os negócios dos nossos mantenedores fundadores. Essa aceleração é mentoria, orientação ou entra grana também? Não tem grana, é formação, né? Então, a gente pega uma startup que é promissora, mas está numa etapa ainda, né, precisando de desenvolvimento adicional, e faz um processo de treinamentos, mentorias e também POC, também prova de conceito, para que ela possa, né, atingir um outro estágio e com isso servir melhor. E qual é o estágio que ela vai... startup de que estágio você vai pegar? Então, para aceleração, são startups que já passaram pela validação de produto, né? A partir de validação, a gente já está trabalhando com elas. Pode ser até atração, né? Então, startups já estão num estágio um pouquinho mais avançado. Então, na aceleração, a gente trabalha com startups que são um pouco menos maduras. Depois, a gente tem também os desafios de negócio. O que são os desafios de negócio? A gente pergunta para os nossos demandantes, que são os mantenedores, olha, o que vocês estão precisando? Né? Quais são os desafios que vocês estão enfrentando? Né? Já seja em produtividade, em valor adicionado, em sustentabilidade também. E aí, com base nisso, a gente vai ao mercado, a gente vai para o ecossistema e traz as melhores soluções para esses desafios. Então, tem desafios de negócio. No desafio, a startup tem que ser um pouquinho mais madura, né? Porque senão ela não consegue sentar na sua frente para fazer negócio, para fazer uma proposta para você, enfim. Depois a gente tem as POCs. As POCs são as provas de conceito. Então, digamos, a gente identificou uma startup que casa super bem aí com o seu associado de multipropriedade, né? Então, aí a gente vai lá e propõe para um deles, vamos fazer um teste. Vamos trabalhar 3 meses com essa startup e vamos ver que resultado tem. Se o resultado for positivo, a gente quer contar para todo mundo. Né? Se não for, essa startup tem que trabalhar um pouquinho mais até chegar no nível para poder oferecer serviço aqui no setor. Né? Show de bola. E quem pode procurar vocês no Twistec Hub? Qualquer empresa pode, ou só as empresas das entidades associadas? Como é que funciona esse acesso aos serviços? Qualquer empresa, né? Então, qualquer empresa do setor turismo, né? Qualquer empresa, né, que seja de qualquer subsegmento do turismo, que quiser avançar na sua agenda de inovação, pode nos procurar. Tá? Vamos deixar aqui o site, né? Não dá para escrever aqui, mas o Turistec Hub, então são 2 Hs, né? turistechhub.com.br, tudo junto. Tá? Então, esse site tem lá mais informações sobre o Hub, tem os formulários para fazer contato com a gente, para participar da rede. As startups também podem nos procurar, né? Nós temos uma base de dados de startups, então a gente, quando lança um desafio, não parte do zero, né? A gente já tem uma base de dados, depois a gente faz prospecção adicional. Então, startups do setor também podem nos procurar, tá? Para poder interagir aqui com o Hub e participar das nossas atividades. Eu acompanho o setor da construção imobiliária, né? E existem catálogos, relatórios anuais de Proptex e Construtex. Vocês pretendem fazer algo em relação às Turistecs também? Com certeza. Tá? Então, são 2 mecanismos. Um mecanismo é a base de dados de soluções para o setor. Então, isso é uma base de dados de startups, né? Tanto de Turistecs, que são soluções do setor, quanto de soluções para o setor. São aquelas soluções financeiras ou de recursos humanos ou de sustentabilidade, que a gente já viu que são úteis para o setor, então elas estão reunidas aqui para você ter facilidade para encontrar essa solução. Esse é um mecanismo. O outro mecanismo são os reportes. Então, a gente tem
2 reportes programados por ano. Um é de tendências de inovação no setor, né? Então são bons exemplos, boas práticas que servem de inspiração. Tá? E o outro reporte é o reporte do ecossistema. Então a gente vai trazer, até vou citar uns dados aqui de 2021, né? Então, em 2021, ainda durante o projeto Wakalu Innovation Hub aqui no Brasil, nós fizemos um reporte que identificou que no Brasil haviam 164 Turistechs, com 520 milhões de dólares investidos, empregando mais ou menos 4 mil pessoas. Então, são alguns dos insights principais desse primeiro reporte que a gente fez em 2021. Agora, em 2023, a gente renova esse reporte, né, com mais riqueza de detalhes, né? A gente tem um mapa do setor, né? Então, quais são as startups, o que elas fazem, para que tipo de aplicação elas são interessantes. A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Eduardo, a minha cabeça aqui está pensando, né? Vamos dizer, eu sou uma empresa que está ouvindo esse podcast. Eu estou com um problema no meu check-in. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acabei de chegar em Miami, fiquei no hotel lá e check-in, não só o check-in, check-out, era tudo digitalizado, a entrega de chaves, tanto receber elas como devolver, pagamento de conta, não tinha ninguém na recepção, tá? E já tem alguns exemplos parecidos com esses que eu conheço aqui no Brasil, mas muito longe ainda do que eu vi lá, tá? Em termos de experiência do uso, né, do cliente. E aí eu cheguei no quarto, tá? Ou eu baixava o app no meu celular, ou tinha um tablet lá, onde eu, no próprio tablet, eu aumentava a luz, eu diminuía, mudava a cor da luz, eu ligava a televisão, escolhia os canais, ligava a minha Netflix, eu baixava a cortina, subia a cortina, ou seja, tudo ali. Eu programava meu room service, minha arrumação, tá? Aí eu sou um hoteleiro, eu quero ser um cara super moderno, tá? E eu quero fazer isso. Eu posso lançar esse desafio para o Turistech Hub, para ele fazer isso, para ele articular? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é o que nós fazemos, né? Então, você me contou tudo isso que você está falando tem a ver com a experiência do turista, a experiência do hóspede. Eu dividiria o que você me contou em 2 desafios, né? Então, tem uma experiência específica relacionada com o check-in, com a entrada, e outra relacionada com a sua estância no hotel, né? Então, você falou de várias aplicações do que se chama de domótica, né? Ou de automação. Então, tudo isso é possível, né? Então, a gente traz também algumas boas práticas, né? Então, tem uma experiência super legal em Porto Alegre, no Swan Generation, né? Que é um hotel que não tem mais o balcão de entrada, né? Então, super legal, já muitas coisas funcionando por WhatsApp, enfim, que é a cultura brasileira. Tem a outra experiência super legal que eu vivi lá em Madrid, de um player que agora, só porque eu quero contar, não me falta o nome, né? Uma experiência muito similar à que você acabou de me relatar, né, de um player que é um player americano, mas que já está em muitos lugares do mundo. A oferta deles é basicamente apartamentos, né? Então são apartamentos geridos e quase tudo você consegue resolver ali no aplicativo, enfim. Então, com certeza, tem algumas experiências globais aí que servem de excelente referência para a gente poder não só realizar o desafio e trazer, né, soluções, mas também orientar isso com as melhores práticas mundiais. Cara, aproveitando aí isso que você falou e o que eu falei, né, assim, de experiências que nós tivemos, o que é que está acontecendo, né, lá fora de tendência bacana? Assim, eu gosto de dizer, sabe, Eduardo, que o futuro já chegou. Ele só está distribuído de maneira desigual. Então, vamos dizer que o futuro está lá na China, está nos Estados Unidos, na Europa. Qual é o futuro do turismo, da inovação no turismo? O que é que está acontecendo lá que não está acontecendo aqui ainda? Agora eu vou me escudar num tema estratégico também, né? Dizer o seguinte, olha, antes da pandemia até dava para acompanhar um pouco, né? Só que a pandemia, faz muito pouco tempo, ela mudou tudo tão rapidamente que é difícil de dar uma assentada, né, no que está acontecendo. Até vou deixar uma dica de leitura aqui para o pessoal do podcast.
A gente está fazendo isso aqui é uma gravação, né? Não sei quando é que o pessoal está assistindo, mas hoje é dia 13 de março. Faz 2 dias que a futurista Amy Webb lançou aí o seu reporte anual de tendências. Esse é um material que dá para procurar e baixar aí. Um material super extenso que aponta as principais tendências de comportamento e tendências de tecnologia do momento. Acho que vale a pena, assim, para ter um panorama geral. Mas eu vou citar algumas coisas interessantes que eu vi acontecendo nos últimos tempos, né? Então, a primeira coisa super interessante é a questão do nomadismo digital, né? Existe uma geração, né, e um tipo de comportamento para um tipo de profissional já não está fixo num lugar, né? Esse cara, ele quer viver experiências, quer viver um mês em cada lugar e assim por diante. E já tem uma camada de startups e de hotéis, né, e de fornecedores do setor oferecendo serviço para esse cara. Isso é uma oportunidade interessante, né? É um tipo de consumidor que passa um bom tempo no seu local, né? Um bom tempo num destino, né? Consome durante esse período. É um tipo de consumo diferente do que você está acostumado na oferta hoteleira de fim de semana ou de fim de semana prolongado, enfim, né? Mas é um cara altamente interessante, né? Sobretudo em período que você tem baixa ocupação. Agora, para esse cara, você precisa ter uma oferta que convença ele. Ele tem oferta de tantos lugares, né? Então, esse é um tipo de comportamento que já tem uma série de startups, né? Uma série de negócios oferecendo uma solução boa para esse cara, que é um caso interessante. Tem o segundo caso interessante, que é o que você está falando, assim, né? No fim das contas, o viajante de negócios, ou esse viajante de tempo rápido, toda relação que ele tem com o hotel é de fricção, né? Então, você quer chegar... Você sabe que no meu resort a gente sabia se a relação com aquele cliente ia ser boa ou não em função do check-in dele, né? Quando dava problema, cara, no check-in, fudeu, tá entendendo? Assim, o cara já entra com uma nuvenzinha assim em cima da cabeça, é mesmo com o cliente, né? Você começa a olhar tudo com defeito, ficar impaciente, e é impressionante, cara. 10 anos atrás eu já ia para os Estados Unidos e não precisava fazer check-in, em vários hotéis, era tudo na chave lá eletrônica, tudo. Então, eu concordo com você, né? É muita fricção que tem no processo. Então, ainda mais o viajante de negócio tem tempo curto, né? Então, assim, o cara tá contando as horas, né? Então, quantas horas eu vou ter para trabalhar, quantas horas eu vou ter para descansar um pouquinho, né? Então, assim, cada minuto que ele passa em um lugar que não seja o quarto dele, né? É ruim, né? Então, tem muitas startups procurando solucionar isso, né? Então, eliminar as fricções tanto da entrada quanto da saída. A saída também é um inferno, né? Você está com o tempo contado para pegar o táxi para ir para o aeroporto, para ir para a próxima reunião e assim por diante. Então, tudo isso é relevante. Depois tem uma questão, né, Felipe, que assim, a gente consome, você tinha resort, você consome experiência, né? Então, assim, como é que eu posso pensar em aumentar o valor da experiência que a pessoa tá consumindo, né? Então, no fim das contas, quando um cara sai da sua casa para pegar um feriadão para ir para o seu resort, na verdade, ele não está indo para o seu resort, está indo para esse destino, né? O seu resort é uma parte da oferta que ele tá adquirindo, né? Então, como é que eu consigo fazer que a experiência dele seja melhor possível? Como é que eu consigo resolver os problemas dele, né, até fora do teu ambiente? Como é que você consegue... Bom, aí tem essa questão assim da vivência, estou pensando no ambiente natural, estou pensando no verde, estou pensando nas atrações, estou pensando nas emoções que eu vou sentir durante esse período, né? Então, como é que você consegue entregar para ele todas essas coisas, né? Então, aqui no Brasil, concretamente, até tem uma startup que eu admiro muito, que é a Natural Extremo, não sei se você conhece, é do Não, Rafael não. Bride, startup catarinense, super legal. Então, olha o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil tem uma série de... O Brasil é um dos líderes mundiais em destinos naturais, né? Então, em destinos de natureza. A parte de destino é que está mal colocado, né? Então, nós temos a natureza, temos lugares que são fenomenais, mas os destinos não estão muito bem preparados, né? Então, existe aí uma Aqui é o tendência, seguinte, né, turismo ecológico de natureza aqui significa desconforto e a pessoa está preparada para sofrer, né? Então, aí está a oportunidade. Ó. Você que é da infraestrutura, né? Então, a natureza já está aqui, né? A gente é muito bom em natureza, né? Agora falta infraestrutura para você não se incomodar, né? E ter vivências significativas nesses lugares. Eu lembro, eu morei um tempo em Floripa, né? E aí o destino Urubici é um destino crescente, né? E aí eu lembro que alguém me disse assim, pô, se eu for a Urubici, o que tem lá? Tô falando de 10 anos atrás, né? E a pessoa diz, olha, é lindo,
mas não tem muita, né, tá faltando infra, né? Eu já sei que avançou muito o Urubici, né? Então já tem mais infra, já tem mais atrativos, enfim. E aí que vem a Natural Extremo, startup do meu amigo Rafael Bride, né? Então, olha, a gente está cheio de parque nacional novo, né, concedido, e muitos em concessão, né, com a oportunidade de oferecer um serviço turístico de primeira linha. O Rafael Bride está desenvolvendo atrações que a gente pode chamar de radicais, né? Então, salto de pêndulo, andar de bicicleta em cima de uma linha que atravessa um cânion e assim por diante, mas de classe mundial, aquela que você olha e se sente seguro, né? Aquela, se você comparar com a melhor atração europeia dessa categoria, né? Você está com equipamento de segurança de primeira qualidade, enfim, né? Então, olha, eu pensando aqui nos resorts, pensando aqui nos empreendimentos que procuram desenvolver destinos, né? Olha, o que não falta aqui no Brasil são lindíssimas paragens naturais, históricas, culturais a serem desenvolvidas. E aí você tem que acrescentar aquela camada que faz da experiência uma experiência agradável e não uma incomodação, né? É isso que foi interessante isso que você falou, porque a gente fala, me pergunta aí, inovação tem que ser tecnológica ou não? No Claro que caso não. no caso do turismo, por exemplo, né, você mencionou uma inovação, entre aspas, né, assim, na experiência, né, produtos diferentes e diferenciados. Tá? Eu primeiro queria só assim, dizer o seguinte, tem uma coisa que eu acho, toda vez que alguém vem falar comigo sobre inovação, etc., eu falo, cara, o básico está sendo bem feito. No hotel, a água está quente do chuveiro, a cama é confortável, né, a cortina ela fecha bem a luz do sol de manhã, a comida não serve está funcionando. Cara, enquanto não tiver isso, não venha falar de experiências mirabolantes, porque o cara vai estar puto, não está recebendo nem pelo básico que ele pagou. Tá? Então, isso é só uma coisa que eu gostaria de compartilhar contigo. Da outra coisa é isso, o Turistec Hub, ele vai focar no tech ou vai em inovação de maneira geral em turismo? Inovação de maneira geral. Tá? Agora eu quero mostrar para você como tecnologia faz parte disso. Tá? Eu contei aqui que o Rafael Bride, da Natural Extremo, está desenvolvendo uma atração turística de primeira qualidade, né, inovadora em destinos brasileiros. Então, isso é uma parte do negócio. Só que, por outro lado, a experiência ela começa a ficar ruim quando você não consegue reservar, não consegue ter informação, não consegue ter previsibilidade, né? Então, na Natural Extreme tem uma camada de tecnologia, que é uma camada que você vai lá para a atração, sabendo o dia, o horário que você vai fazer o negócio, é tudo agendado, né? O dia, o horário, pago com antecedência, sabendo quem vai ser o seu anfitrião, enfim. Então, tem uma camada de tecnologia associada à experiência. Mas, respondendo mais diretamente a sua pergunta, não é só inovação tecnológica, é inovação. A tecnologia, hoje, acaba sendo um habilitador para quase tudo que a gente faz em inovação, né? Mas não está restrito, não. Tá? Então, assim, às vezes é uma metodologia, né? É uma maneira diferente de oferecer o mesmo serviço que você já oferece, né? Então, isso faz parte do nosso objeto também. Cara, deixa eu fazer uma Agora, pergunta para... Oi, desculpa, claro. pode falar. Não, eu só queria fazer uma observação, tá? Que teve uma parte que eu não gostei do seu depoimento anterior. É que você colocou como se tivesse uma ordem, assim, enquanto não resolver a cortina, a gente não pode trabalhar em outros aspectos da experiência. Eu não acho que a gente tem que resolver em ordem. Tá? Então, às vezes, assim, a cortina tem um problema de capex lá, um problema de, né, você não consegue que o funcionário faça do jeito que tem que ser, enfim. Mas a gente pode avançar em outros aspectos da experiência, né? Inclusive para quando o teu hóspede ou o teu turista terminar a experiência deles, pô, a cortina não funcionou, mas aquele passeio que eu fiz lá foi sensacional, então vale a pena. Perfeito, está certíssimo você. Mas eu vou te contar um porquê de eu também ter falado isso. Né? O primeiro, além da experiência prática minha, onde eu sofri muito, né? Eu sou muito procurado por CEOs, diretores de empresas, né, que começam a ler jornal, aí vê a internet e vê lá as headlines, né? Metaverso, blockchain, tokenização. E a imprensa precisa daquilo para ser notícia, né? E começa a martelar aquilo. E neguinho olha aquela headline por uma semana, um mês, 2 meses, porra, eu tô fora, tô perdendo o cavalo selado. Eu preciso entrar nisso, né? Tem um FOMO aí, né? E manda um e-mail lá para a turma no WhatsApp e diz, olha, a gente tem que entrar nisso, vamos entrar no metaverso agora. Tá? E aí o neguinho começa a gastar muita energia nisso,
quando, na verdade, não tem motivo. A parte daquela pergunta que eu fiz no início de como é que a gente escolhe, né, o que é que já está maduro para implementar. Tá? Então, assim, em função disso até, me veio agora uma outra pergunta, cara. Estou cheio de perguntas para lhe fazer, cheio de dúvida. Né? Eu tive com um dono de um maior grupo, talvez, do Brasil, e que investe em outros setores também, e eu disse para ele, ó, daqui a 10 anos eu não sei se seu negócio de tecnologia vai estar funcionando, mas o turismo vai estar, a hotelaria vai estar, porque as pessoas querem ter experiência, ir lá tomar banho de mar, pegar sol. Cara, vai estar mesmo? Ou daqui a... Você consegue enxergar um horizonte daqui a 10, 20, 30, 40 anos, onde a experiência, né, no mundo virtual pode começar até a concorrer com o turismo do mundo real? Acho que o turismo ele tem dois aspectos que podem ser concorrentes no futuro, né? E eu vou comentar também porque é que eu acho que tem outras compensações, né? Então, assim, o que pode competir com o turismo no futuro e o que pode fazer o turismo muito atrativo, né? Mais atrativo no futuro. Então, o que pode competir? Então, por um lado, experiências, outros tipos de experiência, né? Então, experiências digitais, né? Não sei se experiências metaversicas, né? Mas experiências digitais podem competir. É uma geração que se interessa, né, por experiências relacionadas com jogos, relacionadas com audiovisual, relacionadas com outros tipos de imersão. Então, é possível que isso compita. E tem um outro tema que é o questionamento sustentável das viagens, né? Isso também pode competir, né? Enquanto nós não encontrarmos soluções concretas, né, para o tema das viagens, que é uma parte importante do turismo, isso pode ser um fator, né, que nos leva a um questionamento do porquê viajar, né? Então, acho que esses são dois aspectos que são lá numa avaliação assim, de cenário que podem ser avaliados como competidores do turismo. Por outro lado, a tendência é que no turismo a tendência é que no futuro a gente tenha mais tempo, né? Então vamos pensar assim, a sociedade, né, a humanidade está caminhando para um caminho em que a gente tem que fazer cada vez menos tarefas, né? A gente ainda vai ter que descobrir como é que a gente ganha dinheiro, né? E como é que a gente se torna sustentável, né? Como humanidade, né? Não como atores individuais, mas como humanidade. Mas a tendência é que no futuro a gente consiga fazer mais com menos, né? A força da inovação ela está funcionando, né? É uma força que não para, né? Então cada vez a gente consegue ser mais produtivo, fazer mais com menos. Então a tendência é que nós tenhamos mais tempo disponível e, se tudo der certo, também mais dinheiro disponível, né? Então a tendência é que a gente siga valorizando, valorize cada vez mais a experiência, né? O conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, aproveitar o tempo livre, né? Desfrutar do tempo livre. Então, eu vejo um futuro em que a gente tem mais tempo para poder aproveitar, né? E, portanto, o turismo tende a ser beneficiado por isso. Sobre isso, cara, assim, para mim não tenho dúvida. Eu li um livro uma vez do Harari, né? Aquele cara que escreveu o Homo Sapiens. Só que eu não li esse Homo Sapiens, eu li o Homo Deus, que é sobre o futuro da humanidade. E, cara, fica muito claro lá, depois que ele constrói os argumentos dele, exatamente isso, que vai sobrar cada vez mais tempo. A gente já tem agora testes de semana de 4 dias de trabalho, não sei quantas pessoas de nós estão em casa, né, com outra qualidade de vida, e que a gente vai ter cada vez mais tempo. E o turismo tende a ser, até o momento que ele seja suplantado pela inteligência artificial e o metaverso, né, um dos grandes beneficiários disso. Mas, cara, eu queria fazer uma pergunta para você, que quase que pessoal, pelos seus dois interesses, né? Inovação e estratégia. Existe inovação no planejamento estratégico? Claro. Ou se faz sempre aquilo, ó, aquela missão, visão, valores, onde eu quero chegar? Não. Claro que sim. Você leu tem um livro muito interessante, que já tem muitos anos, do Mintzberg, que é o Safari da Estratégia. Não sei se você leu esse livro. Esse eu não li, não. Vamos botar aqui agora. Esse é um livro interessante porque ele fala assim, do desenvolvimento da estratégia, né, das diversas visões. Então, de novo, a gente não está falando em inovação tecnológica, estamos falando em inovação na maneira de construir a estratégia. Esse é um livro interessante porque ele mostra, né, diversas correntes de pensamento, como é que empresas e consultorias foram
né, evoluindo nesse processo, né? Uma das coisas que fica evidente é a chamada estratégia emergente, né? Então, uma coisa que a gente planeja, outra coisa é a estratégia que emerge depois do processo de implementá-la, né? Então, esse é um dos aspectos de inovação, dar mais valor à estratégia emergente, né? Então, a estratégia como um processo... Não ficar tão amarrado ao que foi combinado lá atrás, é isso? Ficar com a cabeça mais aberta? Porque aí, sem dúvida. Aí eu vou citar outro livro, né? Esse também é um livro que já tem anos, aí o pessoal que curte estratégia é o livro Acabei de comprar esse, viu, Eduardo? Boa. Estou aqui comprando, já comprei. Então, tem um livro do Richard Rummelt, né, que é outro dos papas da estratégia, né? É um livro que até não... Faz tempo que eu não vejo tradução em português dele. Então, ele chama Good Strategy, Bad Strategy. A diferença e por que isso importa. Nunca li, mas já ouvi falar. Também é um clássico, é um livro antigo. Dá para ler só os primeiros capítulos. Né? Antigo, eu digo, deve ter uns 20 anos, talvez. Então, o Rummelt ele diz o seguinte, olha, o que é estratégia, no fim das contas? Né? E aí eu já vou pedir desculpas para ele, né, que não está nos ouvindo aqui, porque eu vou tentar falar nas minhas próprias palavras. Né? Mas ele diz assim, olha, estratégia é, primeiro, a definição de um problema a ser resolvido, né? Então, um desafio. Então, qual é o seu principal desafio nesse momento? Segundo, uma diretriz de ação, digamos, a estratégia propriamente dita. Assim, então, para resolver este desafio, nós temos essa diretriz de ação. E o terceiro é um plano estruturado, né, de ações relacionadas com essa diretriz. Né? Então, baseado nessa diretriz, a gente ataca desse jeito. Então, de certa forma, eu vou tentar ilustrar isso com o Turistec Hub. Né? Então, assim, qual é o desafio? O desafio é o seguinte, nós temos um setor econômico, né, em que os atores, vamos chamar de os incumbentes, né, os empresários, as empresas, os negócios tradicionais do setor, estão violentamente ameaçados, né, por entrantes, né, novos negócios estão entrando no setor, né, e pegando percentuais de rentabilidade, pegando, né, um pedaço da relação com o consumidor, né, estão deixando esses incumbentes, né, vulneráveis, e além disso, pressionado pela sustentabilidade. Então, você tem aí uma questão de deslocamentos, consumo de emissões de carbono, você tem uma questão do efeito nocivo do sobreturismo nas cidades, né? Então, cidades e destinos estão explodindo, né? A questão do possível dano ambiental, né? Quando o turismo desenfreado entra em determinados ambientes, né? Então, a gente está procurando, a gente tem um imperativo da sociedade atual que é a sustentabilidade, né? Agora já tem a questão do regenerativo, né? Então, de na medida do possível deixar as coisas como elas eram ou ainda melhor, né? Então, sobretudo pensando em recursos naturais, né? Então, esses são os dois desafios principais do turismo do nosso tempo, né? A competitividade das empresas incumbentes, né? Então, aqui estou me colocando na posição de quem já estava no setor, né? E segundo, a sustentabilidade. São esses dois grandes desafios. Então, esse é o problema, né? Cara, então, o Hub... Claro. Deixa eu só assim, te cortar para fazer uma pergunta sobre isso, sobre os incumbentes, né? Legal. E aí eu vou colocar aqui no nosso papo dois tipos de incumbentes, né? A operadora hoteleira, que tem centenas de lojas próprias ou franqueadas e que toda a sua energia, o relacionamento comercial e pessoal dos dirigentes com essas pessoas, os processos, né, o lucro atual, tudo isso vem dessa estrutura que ele tem hoje. Então, e a mesma coisa uma rede hoteleira ou um hotel, né, que está ganhando grana lá, está indo bem, né, e você falar para ele que ele não vai ter uma recepcionista, ele vai dizer, como assim? Você vai pirar, tá entendendo? Cara, tem alguma maneira de dar um choque nessa? E, obviamente, a gente está falando de turismo, mas esses são problemas de todos os setores, né? E como é que se faz? Porque, assim, você pega a Thomas Cook lá na Inglaterra, que quebrou, velho. A primeira de todas, uma enorme, uma gigante. Cara, como é que a gente faz para dar uma chacoalhada em quem está confortável, ganhando dinheiro, liderando o mercado, para não ser a disrupção a partir dela própria? Eu sei que o Clayton, né, lá atrás já meio que falou do inovação do dilema lá, né, o dilema do inovador, mas traduz para a gente aqui um pouco dessa história e se tem alguma lição já aprendida que quem estiver nos ouvindo possa aplicar. Pois é, você citou uma referência muito boa, né, que é o dilema do inovador. No dilema do inovador tem um componente principal que é o seguinte, né,
Se a empresa está crescendo 30% ao ano, né, como é que você convence ela que vem um entrante que pode derrubar ela, né? Então, como é que você convence ela de que existe uma inovação que pode mudar a lógica de mercado? É muito difícil convencer alguém que está numa posição de sucesso, né? Então, você tem uma empresa líder de mercado, vamos pensar, uma empresa líder de mercado, o negócio dela, as coisas estão funcionando bem, né? As coisas estão funcionando bem, ela está crescendo, está rentável, né? E aí ela olha para um pequeno agente lá que introduziu uma inovação no mercado, um novo produto, uma nova maneira de oferecer o serviço. Só que aquilo é tão pequeno, mas tão pequeno, que diz assim, cara, como é que eu vou me importar com aquilo? Eu Não posso gastar dedicar energia tempo, nisso, né? não posso gastar energia nisso, né? É um negócio muito pequeno, não tem interesse nesse mercado, né? É, então, esse é o dilema do inovador, né? Então, o que propõe propõe o Clayton Christensen, né? Então, aí vem a iniciativa de CVC, ou vem a iniciativa de inovação da grande empresa. Olha, você precisa, sabe, você primeiro tem que se conscientizar que o mundo em que você vive está mudando, né? Então, que esse negócio que você está fazendo, ele agora é maravilhoso, mas talvez ele não seja daqui a 5 anos, né? Então, esse é um trabalho que, se você tiver uma dica de como fazer, eu não tenho certeza, tá? Então, a gente precisa convencer, olha, eu não preciso convencer ele de que o mundo dele vai acabar, eu preciso convencer ele de que, olha, talvez isso que você tem hoje, daqui a 5 ou 10 anos, já o mercado tenha mudado, né? Então, o seu produto já não seja mais o produto estrela do mercado, o que o mercado quer comprar é o que aquele cara pequenininho hoje está fazendo, né? Então, a gente tendo convencido nisso, então, a iniciativa para um Tim Cook da vida, né, é muito simples. É o seguinte, olha, eu vou gastar uma ínfima parte do meu orçamento em criar ali um laboratório, um hub, né, um hub corporativo ou laboratório corporativo, para testar esse tipo de solução que esse cara pequenininho está fazendo. Mas tem que ficar meio separado da minha empresa grande. Fisicamente, inclusive, né? Fisicamente, de preferência fisicamente, né? Eu preciso colocar ali um executivo, né, que para ele competir com aquele pequenininho seja importante, né, e testar outras soluções seja importante. E sem as amarras corporativas da grande empresa, né? Porque tentando, de novo, né, porque no fim das contas, você dizer, é uma questão de mindset. Não é uma questão de mindset, é uma questão de estratégia. Porque o VP da Tim Cook, com o tamanho do turnover que ele tem que trazer uma receita enorme, né, um EBITDA enorme, enfim, como é que ele vai se importar com 20 reais, com 30 reais? Né? Se ele se importar com isso, ele vai deixar de fazer o trabalho dele, de fazer a grande empresa sobreviver, né? Então você precisa mexer Agora, nessa Eduardo, dimensão, né? tem essa alternativa, né, de um laboratório interno, entre aspas, né, uma sessão interna ali que você... E a outra é investir nessas novas startups, né? E é o que muita gente tem mas feito. quem investe, entendeu? Se você botar a meta de investir, né, em startups, no cara que tem que fazer M&A de bilhões de dólares, né? Então é startup, chance de sucesso é pequena. E vamos ser sinceros, né? Então, desses entrantes que estão testando novas coisas, assim, tem 100 e 2 tem coisas que efetivamente têm a chance de prosperar, né? E de ameaçar o teu negócio principal. Então, se você botar assim, para o cara que tem que fazer M&A lá no nível corp, né? Bilhões de dólares, né? Olhar para 100 startups e filtrar qual tem sentido, não tem, para fazer teste. Mas aí ele entraria mais é difícil. em scale-up, talvez, né? Séries B, C, que já é um filtro natural, não? Sem dúvida, mas você precisa, por favor, né, fazer com que um cara para quem uma meta do tamanho dessas pequenas startups seja relevante, né, olhar para isso. Se você botar no olhar de alguém lá na Big Corp, lá no tal, aí a chance de você passar por alto essas coisas é muito grande. E pior que isso é de cima para baixo. Se a alta direção não tiver comprada na ideia, não demonstrar isso, através de atitudes, de budget, de energia mesmo, de tempo, as pessoas não vão realmente priorizar. E é engraçado... Tá vendo como é estratégia? Viu como é estratégia? Né? E dentro disso que você está falando, eu estou acabando de ler lá um livro agora chamado Chip Wars. Você já leu, não? Não, é maravilhoso. Ele conta a história dos semicondutores, dos chips, né, dos transistores. E eu estou lendo, hoje eu acabo de ler. E é engraçado que a Intel, essa que a gente falou de Clayton Christensen, né, ele basicamente, primeiro campo de prova dele, de teste foi a Intel, né, e a Intel ela tinha criado praticamente o determinado tipo de chip, o DRAM,
E foi quando teve como é o nome do cara lá, o Only the Paranoid Survivor, escreveu o livro. Esqueci o nome do CEO, e ele disse o seguinte: Uhum. "Pô, a gente vai ter que acabar com a nossa principal linha de negócio, o que a gente inventou, aquilo que a gente é conhecido, que a gente não tem mais competitividade, né? E partiu para um outro business. Então, a partir daí, o dilema do inovador foi que ficou bastante conhecido e o Cleiton. E aí, esse parte para a Intel, das últimos 10 anos, 15, 20, uma empresa altamente lucrativa, vivendo das glórias do passado e ficando para trás porque não consegue mais. Isso tudo que você descreveu aí é o que está acontecendo com ela agora. Ficando para trás sem. Por que eu vou, né, inovar se eu estou aqui com esse lucro? Não faz sentido para mim. E a empresa que está fadada a perder o bonde aí da história, da concorrência. Não, olha, esse livro que você está falando, O Dilema do Inovador, é um livro de 97, né? Então, é um livro que tem 25 anos. E se você ler, ele parece que escreveram para a sua empresa, né? Vamos pensar que você é um empresário, tem uma empresa, né, com 20, 30 anos. Parece que ele escreveu pensando em você, Sei né? lá, o seu tempo Porque... estou fazendo, isso é para mim. Exatamente, né? Exatamente. Cara, deixa eu fazer outra pergunta, quem está chegando no final aqui. A pergunta é sobre o momento, né? Vocês estão lançando o Stack Hub agora e o momento está tenebroso, né? Isso de alguma maneira afeta, e o momento está tão ruim para a startup mesmo, ou é mais uma vez muita mídia, muita notícia? Como é que está esse momento e se isso de alguma maneira impacta vocês? O momento ele está ruim para vamos falar assim, para startup anabolizada. O momento está ruim para quem trabalha com grandes somas de capital e o chamado cash burn agressivo, né? Então, qual é o caso, né? O caso assim, vamos pensar uma empresa como o Uber. Vamos pensar no Uber 10 anos atrás, né? Então, o Uber é uma empresa, né, que passou a sua vida inteira queimando dinheiro, né? Então, com uma estratégia muito agressiva de expansão, né, associada a um volume muito grande de capital para financiar isso. Então, para esse tipo de empresa, o momento está difícil, né? Vamos pensar em mercados próximos aqui. Então, vamos pensar para uma empresa como o Quinto Andar, né? Então, o Quinto Andar, se ele quiser continuar com uma estratégia agressiva de expansão, financiado, né, por capital de risco, então esse é um momento difícil, tá? Mais difícil de acessar capital, né? Então, isso é verdade. Por outro lado, onde é que está interessante, né? Tá interessante no setor do Corp Innovation, da inovação para empresas, que é justamente onde a gente está trabalhando. A gente está trabalhando aqui, olha, todas as empresas tradicionais, elas estão procurando soluções de inovação, né, para poder melhorar a sua competitividade, melhorar a sua produtividade, melhorar sua criação de valor, né, eventualmente para fazer a iniciativa de CDC. Então, nesse ambiente está muito bom, porque independente da questão de capital, né, de capital de risco, as empresas estão precisando de soluções, né? Elas estão precisando melhorar a sua posição competitiva, estão precisando se proteger de movimentos futuros, né? Então, para esse ambiente que a gente está trabalhando, está muito bom. Está me vendo na cabeça uma coisa aqui. Muitas vezes, quando vem uma crise, por exemplo, cadeias de restaurantes mais baratas, sanduíches, elas ganham na crise porque as pessoas deixam de comer comidas mais caras. Nesse caso, também pode ser um momento positivo para as startups que têm soluções, porque as pessoas oferecem soluções do mundo real, na prática, para as empresas. Sem dúvida. Né? Então, vou pensar assim, nós empresas do turismo, né? Nós empresas do turismo, a gente está precisando de soluções, né, para enfrentar margens apertadas, para enfrentar os entrantes, né? Então, esse é um momento que a gente tem a oportunidade, né? Então, a startup que oferecer boas soluções para a gente, que resolvam o nosso problema. Então, esse é um momento bom nesse ambiente. Vamos pensar, né, a crise como oportunidade, né? Ou seja, onde é que são desenvolvidas as inovações tecnológicas mais importantes que nos fizeram avançar, né? Então, são associadas à inovação militar. Por quê? Para enfrentar uma crise, que é a guerra, né? Então, assim, o momento de crise é um momento em que a inovação aflora também, né? E, sobretudo, assim, se o capital grande está difícil de acessar, então, a gente aqui no ambiente da inovação corporativa, dos negócios, enfim, né? A gente está disposto a pagar por inovações que resolvam um problema nosso, né? Então, esse é um bom momento para essa inovação que a gente chama de Horizonte 1, que resolve o problema meu de hoje, né? Cara, Então, você falando isso tudo aí, eu estou me lembrando o seguinte, que Uber, né, Airbnb, todos nasceram naquela crise de 2008, né?
Então, assim, é exatamente isso. Agora, Eduardo, para terminar aqui, existe alguma previsão, os empresários que estão nos ouvindo, e caso eles queiram ser investidor nas startups que o Turistec Hub vai fazer essa curadoria, isso é possível? Vocês estão fazendo algum clube deal? Existe alguma coisa nesse sentido? Não, ou o foco de vocês é outro? Bom, então, são duas mensagens. A primeira é, você pode aproveitar esse primeiro momento em que a gente não tem nenhum tipo de comprometimento com as startups e vice-versa, né? A startup não tem nenhum tipo de comprometimento com o Hub, não tem preferência, não, né? Então, fique atento às boas startups que surgirem, né? Você pode fazer um deal, você lá direto. No nosso horizonte, no nosso escopo, está seguramente começar a intermediar esse tipo de deal, né? Então, identificar bons alvos de investimento, né? E trabalhar com algum instrumento de fundo, investimento, né, em grupo, angel investors, enfim. Então, sim, isso está no escopo, não para agora, né, não para o nosso primeiro período, mas para um pouquinho mais para frente. Tá, e sobre a aceleração, mentoria, né, está aberto? Alguém quiser ser um mentor de alguma startup, ele pode procurar ou isso vai ser uma indicação dos mantenedores? Pode sim. Então, vai lá no site do Turistec Hub, né? Ali, se você quer ser mentor, você quer se envolver com o ecossistema, né? Então, pode se inscrever ali, né? Na nossa lista de mentores, e a gente vai fazer uma seleção, uma curadoria, né? E a nossa prioridade é mentores de mercado. Então, a gente está procurando alguém que possa dar insights de mercado, alguém como você, por exemplo, no segmento de resorts, né? Que possa dar... tem que aproveitar... Então, assim, você é uma troca. Você está doando um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, né, para ajudar uma startup a que possa aprimorar o seu produto, né, para entrar nesse mercado, enfim. Né, e você pode obter benefício com isso também. Quem sabe tem uma oportunidade de investimento aí. Show de bola, Eduardo. Bom demais, cara. Valeu, ótimo papo. É o tipo de papo que eu adoro, que eu aprendo também. Né? E eu queria passar para você aí, para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Felipe. Coisa boa fazer um papo como esse. Né? Se quiser fazer mais papo de estratégia e inovação, com o maior prazer. Vamos fazer um outro só sobre inovação, cultura e estratégia. Vamos fazer isso. Aí depois a gente faz uma compilação da lista de dicas de podcasts, e filmes e livros, né? Mas Você sabe que eu tenho uma newsletter com 4.000 assinantes. Fica a dica. Onde eu tenho dicas de filmes, livros... tudo, podcasts, playlists, citações, eu vou assinar, então. Muito legal. Ou seja, eu já tenho essa sua lista de dicas, eu já estou com ela pronta. Maravilhoso. Então, meu comentário final é esse, olha, eu gostaria que quem está nos assistindo pensasse em inovação como um braço de estratégia, né? Então, a gente olha para a inovação como estratégia. Que a gente não brinca, não faz inovação para inglês ver, não faz inovação porque é legal, a gente faz inovação porque você é uma empresa, uma organização tem valor para a sociedade, tem que criar riqueza, tem que criar valor, né? E para fazer isso tem que buscar a forma de ser mais produtiva, mais eficiente, mais competitiva e mais sustentável, né? Então, isso é o que a sociedade quer da gente, isso é o que a gente quer entregar da sociedade. Então, pense em inovação como motor da sua estratégia, e se você pensar dessa maneira, tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá? Falou bonito, onde é que eu assino, né, cara? Depois você me manda a gravação, que eu queria usar isso depois também. Temos um próximo candidato aí a ser político no setor de inovação. Fala bonito, cara. Mas, Eduardo, deixando a brincadeira de lado, quero lhe agradecer, parabenizar, né, por essa iniciativa, por estar encabeçando isso aí, parabenizar todos os envolvidos e da parte da DIT também ao Caio Calfá, o Rony Stefano e o Martim, que é quem eles estão encabeçando pelo lado da DIT. Show de bola, uma bola dentro, isso aí foi para o setor. Tá bom, cara? Parabéns e muito sucesso. Prazer, Felipe. Estou muito feliz e contando com a DIT, contando com você para fazer um sucesso lá no Turistec. Valeu, um abração. Um abração. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil.
Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.